Bom dia, então. Eu sou Valéria Lima, eu sou diretora de Downstream, aqui do IBP, para quem não me conhece, e eu estou aqui hoje com um grande prazer para ajudar a moderar esse evento aqui, Mulheres Inspirar para Transformar, né? A gente está chegando no final do mês de março, e o mês, para a gente ter um dia específico, né, a gente acaba usando todo mês, para poder falar um pouco sobre isso, inspirar as mulheres e refletir um pouco sobre o papel, sobre a igualdade de gênero na indústria. Então, é com muito prazer que eu estou aqui nesse evento, que é organizado em parceria com a AMSPEC, empresa associada aqui do BP. Então, obrigado, Marcos, o Carlos e a Leslie pela parceria. Bom, eu estou aqui com um time bem diverso de mulheres, né, que são referências em suas áreas de atuação, e elas vão ter oportunidade aqui de compartilhar conosco um pouco das suas experiências, né, relacionado à questão de gênero no mercado de trabalho, justamente com o objetivo aqui da gente trazer um pouco de inspiração para a transformação do futuro da nossa indústria, com o aumento da maior igualdade, maior equidade de gênero, principalmente em cargos de liderança, né? Então, temos conosco aqui a Denise Santos, que é fundadora do Bipower, a rede de equidade da Shell. A Isabel Janibelli, gerente de RH da SPEC, e a Júlia Kerr, presidente da Comissão Mulher da ABA Rio de Janeiro. Acho que eu gostaria de começar para você se apresentando um pouquinho, rapidamente, falando o que inspira vocês, né? O que vocês gostariam de compartilhar aqui, e depois a gente faz um bate-bola com algumas perguntas. Maravilha. E depois a gente vai ter espaço também para o público fazer suas perguntas. Posso começar, Valéria? Por favor. Bom, bom dia, né, a todo mundo que está aqui. Bom dia a vocês. Vem cá, por que todo mundo fica lá atrás? Me dá um nervoso, né? A gente já tão... Vamos ficar um pouco mais perto, é mais gostosinho. Já chego já dando ordem, né? A pessoa aqui, a convidada dando ordem. Mas acho que é legal para a gente poder ter alguma coisa um pouquinho mais íntima, vamos dizer assim. Bom, eu sou a Denise Santos, sou gerente de suprimentos da Shell Brasil Petróleo. Trabalho há 16 anos, quase 16 anos na Shell, vai fazer 16 agora no meio do ano. Sou uma das fundadoras da Bipower, a Rede pela Equidade Racial da Shell Brasil, e sou uma pessoa completamente, você falou, né, inspirar, sou uma pessoa completamente apaixonada por pessoas, né? Então, acho que esse é um pouco o meu papel. Eu não sei se todo mundo aqui consegue me ver claramente, ou se tem alguma dificuldade de ver, mas eu gosto muito de fazer a minha descrição normalmente, né? Eu sou uma mulher preta, retinta, sou... cisgênera, né? Nasci como mulher, me identifico como mulher, sou heterossexual, vim da periferia carioca de Nova Iguaçu, sou engenheira mecânica e estou, para quem não quiser conseguir me ver, eu estou vestida com uma blusa preta, com uma cordinha dourada, uma calça amarela escura que remete propositalmente à cor da Shell. Além disso, eu acho bonito, né? Mostrando que a gente veste a camisa e a gente veste a calça da empresa também. E sentada numa cadeira vermelha. Sentada numa cadeira vermelha, porque me disseram que seria bom aqui o contraste, né? E estou aqui cheia, sorriso no rosto por estar mais uma vez aqui com vocês do IBP. Eu admiro muito o trabalho que o IBP faz, participo de muitos eventos, acho que vocês incentivam muito essa roda da diversidade, equidade e inclusão girar, e isso é muito importante. Fazer eventos que promovam realmente esse debate é essencial, e eu, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada a você, Denise. Você quer falar? A ordem aí? Pode ser, Júlia. Então, bom dia a todos também. Eu sou Júlia Kerr, sou advogada. Atualmente, eu estou presidente da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados aqui no Rio de Janeiro, onde a gente desenvolve um trabalho muito dedicado de promoção de igualdade, divulgação de direitos, né, de conscientização, porque necessariamente a equidade ela só vai acontecer a partir da conscientização e da mudança de cultura, né? Seguindo o bom exemplo aqui da amiga Denise, vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher branca, com cabelos loiros, estou com um terninho azul marinho e uma blusa cor-de-rosa, sentada numa poltrona amarela, que mostarda, que combina porque o meu perfil é primavera brilhante. Então, ai, adorei.
E é um prazer estar aqui, Eu gente. gostei Obrigada. desse momento girly. Temos todos os lados, né? Isabel, por favor. Gente, bom dia. Meu nome é Isabel, né, como ela já me apresentou. Sou psicóloga por formação e RH de coração, né? Minha trajetória toda foi dentro de RH, já tenho 20 anos na área. E poder trabalhar, né, nesse segmento é algo encantador, porque a gente tem a possibilidade de estar dentro de uma organização, né, e construir uma cultura organizacional, né? E aí, quando a gente fala de equidade, a gente efetivamente pode agir, né? A gente pode trazer não só a nossa experiência, mas ideias, enfim, agregar pessoas para que cada vez mais as pessoas comprem esse ponto de vista e que briguem por isso e que façam as coisas acontecer, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu estou na MISPEC há 5 anos. Foi uma empresa que me deu e continua me dando muita oportunidade, né, de fazer as coisas. É uma empresa muito aberta, né, a ideias mesmo, a novas propostas. Isso é muito enriquecedor, né? Eu digo que é um grande orgulho pertencer à MISPEC. E aí eu vou inverter um pouquinho, né? Estou sentada numa cadeira vermelha, não é à toa, né? Também. E realmente é com muito orgulho. E eu pretendo, né, aqui nessa nossa discussão, que a gente possa trazer, enfim, algumas ideias, trocar realmente experiências, que eu acho que isso é que faz a gente crescer, que faz a gente conquistar mais espaço, escutando o que as colegas, né, o que as empresas estão fazendo também. É um momento de aprendizado, é um momento de troca. Obrigada. Isabel, então, já que você está com o microfone, eu gostaria de já continuar a partir do ponto que você trouxe, né, como gerente de RH. Como que você acha a melhor forma de você abordar esses assuntos, né, do ponto de vista de RH, que você disse que é apaixonado por ele, né, relacionada à equidade de gênero, dentro dessa indústria que ainda claro, ela tem mudado bastante, né, mas ela ainda é bastante masculina, principalmente nos cargos de gerência mais alto, né? Então, se você puder compartilhar, assim, qual que é o seu ponto de partida e como que você acha que as empresas atuam ou deveriam atuar, seria bom. Perfeito. Bem, eu tenho algumas palavras que, na minha concepção, são palavras-chave, né? Eu acho que a primeira delas é informação, conhecimento. Eu acho que ainda falta um pouquinho as próprias empresas deixarem claro as atividades que efetivamente elas realizam, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, quem está de fora, quem, por exemplo, não está no mercado de óleo e gás, olha e fala assim, não, isso é muito masculino, não imagina eu fazer essa atividade, é uma atividade impossível. E quando a gente, enquanto RH, né, a gente pode mostrar que não é impossível, não, né, que existe sim essa possibilidade, mas efetivo, mostrar como é o dia a dia, e o papel do RH, eu acho que é efetivamente esse, né? Como, dentro da empresa, né, a gente poder passar para todos os setores, seja a parte da operação, seja o administrativo, como a gente trabalha, porque a partir daí a gente vai encantar outras pessoas. E aí essa é outra palavra que eu gosto muito de usar, o encantamento, né? A gente vai poder, eu vou disseminar essa ideia. Eu vou falar com um amigo, que o amigo vai falar com outro amigo, e aí a gente cria uma rede de conhecimento. E as pessoas vão começar a ter interesse, vão começar a querer participar, né? E aí entra o segundo ponto do RH. Eu acho que possibilitar que essa mulher, né, quando ela tenha interesse em entrar nesse mercado, ela seja bem recebida, ela tenha um ambiente saudável, né? Ela se sinta respeitada. E aí entra a minha terceira palavra, naturalidade. Às vezes as pessoas podem entender, naturalidade, como assim naturalidade? Eu acho que a gente tem que trabalhar, né, para que nossa companhia, para que a empresa como um todo, homens, mulheres, enfim, né, todos os nossos colaboradores, eles tenham essa visão de naturalidade. É um profissional. Não importa se é uma profissional ou um profissional. É o profissional, né? E que merece ser respeitado, e que merece... Enfim, não tem nada de diferente. Então, o RH ele tem esse papel, eu acho que de naturalizar, sim, e de mostrar que é possível. Eu acho que através da informação, de dizer, olha, a minha atividade é essa. Vem, mulher, vem para cá, aqui tem espaço para você. E quando você chegar, você vai ser muito bem recebida.
Então, acho que o papel do RH é esse. Obrigada, Isabel. Acho que você trocou 3 pontos importantes, né? Então, primeiro, todo mundo se sentir confortável do que é, né? Seja no seu gênero, seja do seu jeito e Perfeito. tudo mais. A sua individualidade, né? Exatamente. A gente vai estar no mercado de trabalho, mas você não vai deixar de ser você. Nunca. Uhum, Né? exatamente. Você não tem que vestir uma roupa especial, uma Claro carapuça que não. especial. E tudo aí mais, entra a né? naturalidade. Assim, o ambiente ele tem que estar preparado e, claro, você vai se adaptar, normal, como todo ambiente. Mas a gente precisa ter esse espaço, né? E você falou de encantamento e a questão da transparência, né? Da informação. Então, Que eu acho que a a informação é empresa fundamental, tem né? E aí, pegando o gancho na questão da transparência da informação, eu queria ver com a Júlia, passar um pouco para ela, fazer essa provocação, porque quando a gente fala de conhecimento, né, do que está aí, eu acho que entra um pouco a legislação, né? Então, qual é o conhecimento do que digamos, já é lei, o que é necessário cumprir e o que a gente faz além dessa lei e como que essa lei promove também um pouco essa igualdade. Se você puder compartilhar com a gente. Claro. Bom, sem dúvida, existem leis muito, muito claras em relação à promoção da igualdade, né? E a nossa legislação ela diz que ninguém pode se furtar a cumprir a lei alegando o seu desconhecimento. Então, mesmo que você não saiba o que a lei diz, você ainda assim permanece obrigado a seguir o que está ali. Então, mas nesse ponto de vista, a nossa principal lei, que é a Constituição Federal, ela é muito clara em vários artigos em estabelecer a igualdade entre homens e mulheres. Não existe diferenciação. E aí eu venho falar aqui de 2 aspectos, porque existe a igualdade formal, que é a igualdade que está ali escrita, mas existe a igualdade que é material, que é substancial. E isso a gente ainda não alcançou, porque existem leis, porque a gente precisa alcançar um objetivo, né? Então, embora a Constituição promova em diversos artigos essa igualdade, a gente tem outras leis que vêm reforçar isso, né? Inclusive, ano passado, a gente teve a lei que instituiu o programa Mais Mulheres e trouxe exatamente um reforço dessa igualdade que deveria já ocorrer, mas não ocorre. Então, assim, são legislações que vêm reafirmar direitos que já existem. A própria Lei Maria da Penha, embora seja uma lei que promova o combate à violência contra a mulher, violência doméstica, ela também traz ali dispositivos que implicam toda a sociedade, porque cada pessoa é obrigada a se envolver e a lutar contra a violência de gênero, a violência contra a mulher, né? Então, isso independe da função, isso é uma questão que é social, que é muito mais ampla do que a questão individual, se eu me identifico ou não com a causa, se eu acho que é mimimi ou se eu acho que é uma questão séria, não passa por esses valores. E aí eu acho que o nosso desafio, efetivamente, é que as pessoas se convençam de que isso é o interesse de todos. De todos. Isso não é... Inclusive, isso daqui não é um evento para mulheres de mulheres. Isso aqui deveria ser um evento de toda a sociedade, né? A Denise bem pontuou isso na nossa prévia. A gente discute muito isso, né? Tirar aquele olhar, né, de um evento só para mulheres, né? Como se isso não fizesse parte da pauta de toda a sociedade, inclusive dos homens. E, por favor, né, dos homens. Nós precisamos que os homens estejam conosco nessa caminhada. Temos alguns bravos representantes. Adoro. Dividindo, parabéns, meninos. Obrigada. A oportunidade aqui de conversar sobre esse assunto. Então, Denise, já que você está com... Acho que depois a gente vai debater um pouco mais ainda, né, Júlia? Como é que, a partir dessa fundação que a lei traz, a gente evolui mais, sim, né? Mas eu queria passar, então, agora para a Denise, para ela poder também compartilhar conosco como que ela vê aí a evolução, aí, não só da questão da igualdade de gênero, né, mas também a questão racial, né, ao longo desses anos que você tem trabalhado sobre o assunto, na indústria ou na Shell, talvez. Assim. Eu acho que a gente pode falar um pouco da indústria de uma maneira geral e, na verdade, do mundo corporativo de uma maneira geral, que é a visão que eu gosto de trazer, né? A nossa indústria ainda é muito enviesada, né? Uma indústria muito masculinizada, né? Como a gente já citou aqui. Mas a evolução, Valéria, teve.
né? Mas ainda está em passos muito lentos. E eu acho que a evolução ela é muito clara quando a gente vê mulheres brancas e homens negros, né? Quando a gente fala de equidade de gênero e racial. E a base da pirâmide, que é a mulher negra, a gente continua ainda sendo sub representada, né? E aí eu gosto sempre de citar nas minhas falas o relatório da McKinsey, o Woman in the Workplace. Eu não sei se vocês conhecem, eu super recomendo. É um material super interessante, é um relatório anual que sai normalmente no final do ano. O último saiu em setembro do ano passado. E esse relatório traz uma visão muito, muito interessante, porque eles entrevistaram 40 mil mulheres em 55 empresas diferentes nas Américas, e nós aqui do Brasil entramos como América Latina. Visão feminina de uma maneira geral do relatório, ele mostrou que em 8 anos que esse relatório saía, as mulheres ainda estavam subrepresentadas, né? E aí, quanto mais ia se subindo na cadeia, obviamente isso ia, né, sendo atingido, como a Isabel falou. E quando se tratava dos cargos C-level, que são CEOs, né, isso obviamente era mais complicado. O relatório mostrou que 1 em 4 estavam nessa posição, e quando se tratava de mulher preta, 1 em 20. Né? E aí, quando eles começaram a entrar um pouco mais de detalhe em relação à mulher negra, algumas coisas muito interessantes que eu sempre gosto de compartilhar. A primeira é que o relatório mostrou que, em 2 anos, as mulheres negras, ao contrário das mulheres brancas, continuavam recebendo o mesmo número de agressões ou microagressões no ambiente corporativo, apesar de toda a evolução dessa agenda de equidade racial que teve, né? Depois do George Floyd, eu acho que a gente vê que teve realmente, né? Mas os números não mudaram em 2 anos para as mulheres negras. E um outro dado interessante, que esse de fato eu não conhecia, eles falaram que 41% das mulheres negras elas queriam chegar ao topo da cadeia, queriam ser altas executivas, em comparação a 27% das mulheres brancas. E, ao mesmo tempo, essas mulheres elas não falavam que elas queriam chegar ao topo. E por quê? O relatório disse, por quê? Porque elas têm medo. Por que elas têm medo? Porque elas são as que mais sofrem microagressões e são aquelas que não têm aliados, o relatório mostrou. E aí, quando eu falo aliados, elas, inclusive as mulheres, elas não têm aliados. E elas também não têm um sponsor, né? O sponsor é aquela pessoa mais sênior, né, que normalmente advoca por você para a gente conseguir uma promoção, aumento de salário, uma expatriação. O relatório mostrou que nós, mulheres negras, também não temos alguém que né, nosso sponsorship não existe normalmente. Né? Então, isso são dados muito alarmantes, ou seja, a gente já não consegue chegar naquele lugar em função do racismo estrutural, né, que acaba bloqueando a gente crescer. Quando chega, não tem aliado, ou não tem alguém que nos promova. Então, obviamente, essa conta não bate, né? Os números continuam realmente pífios, e a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Então, respondendo, resumindo, evoluiu, mas a gente ainda está num caminho muito, né, longo, e esse tipo de bate-papo ele é essencial para que a gente possa trazer com transparência, né, a fala aberta em relação a toda essa questão, trazendo conscientização e educação para o meio corporativo e fora dele também. Não é falta de ambição, né, Denise? Então, assim, a ambição existe, eu acho que da maior parte das mulheres, acho que as mulheres não são todas iguais, a gente não é um grupo único, né? Então, a gente tem que reconhecer isso, e existem desejos diferentes em relação à carreira, mas as mulheres que têm ambição, as empresas deveriam ter o espaço, que eu acho que a Isabel trouxe isso também, para que elas possam florescer nesse ambiente. Então, acho que é isso que é um pouco que a gente está aqui para discutir. Né? Eu trazendo para o aspecto racial, eu acho que a ambição... A gente até discutiu da outra vez também, né? É difícil ter ambição das mulheres de uma maneira geral, quando existem barreiras, né, os vieses que impedem a gente de ir lá. E aí a gente vem já com síndrome de impostor, aquela coisa toda. Né? Agora, o viés de olhar e não ver alguém parecido com você é um impacto muito esquisito. Né? E aí o RH, a rede agente, né, lideranças, elas são essenciais para que a gente possa seguir.
o role model, né, que a gente diz que falta Isso, pouco, isso, né? Valéria. E, Júlia, além voltando um pouco aí para a questão legal, né, que outros incentivos que você vê que o mundo jurídico, né, assim, pode trazer para poder ou acelerar ou consolidar esses avanços? Primeiro, consolidar e acelerar um pouco mais os avanços que a gente, ainda que pífios em algumas áreas, né, mas eu acho que a gente tem que reconhecer o que a gente avançou para continuar avançando nesse assunto. São Equidade vários. de maneira geral, né? Sim. Primeiro é entender esse conceito de equidade, né? Porque a nossa lei fala em igualdade, mas igualdade não necessariamente é o que a gente busca. A gente busca equidade, que é reconhecer as diferenças, né? Tratar todos igualmente com respeito, mas reconhecendo as diferenças de cada um. E realmente nós temos uma sociedade extremamente heterogênea em diversos aspectos, né? Sociais, culturais, raciais, enfim. E se a gente não conseguir identificar essas diferenças, realmente fica muito difícil. Inclusive em relação a papéis de divisão sexual do trabalho. Essa lei que eu me referi, a 14.457 do ano passado, que instituiu o programa Mais Mulheres, ela traz itens que, assim, teoricamente, você não esperaria ver numa lei que pretende empregar mais mulheres. Porque ela traz ali uma divisão mais equilibrada de parentalidade. Por quê? A divisão sexual do trabalho, ela afeta diretamente. Tem uma figurinha que eu acho muito interessante, que circula aí nos WhatsApps, que é assim, é uma pista de corrida, aí tem um homem com uma maletinha de trabalho, um terninho, assim, preparado para correr, e uma mulher com a maletinha dela, mas com vários obstáculos. Aí tem uma tábua de passar roupa, um carrinho de neném, tem uma série de coisas, porque realmente a gente precisa entender o quanto essa sobrecarga do trabalho doméstico, invisibilizado, não remunerado, afeta as mulheres, né? E não colocam essas mulheres em igualdade de condições com os seus pares masculinos, né? A gente sabe que os dados estatísticos mostram, por exemplo, que as mulheres atualmente já têm um nível de formação superior maior que os homens. E ainda assim, mesmo nas áreas de atuação em que elas têm mais formação, as lideranças são masculinas. Então, a nossa legislação vem para promover isso diretamente através de metas, cotas, né, incentivo à paridade, mas a gente ainda tem muito o que fazer. E existem as medidas que são governamentais, vamos dizer assim, né, que vêm do poder público, e aí, nesse aspecto, eu sou super entusiasta da promoção de incentivos fiscais para as empresas, né? Aqui no Rio, a gente tem o selo Empresa Amiga da Mulher, e isso precisa ser cultuado de uma forma mais efetiva para que realmente seja um diferencial. Mas, internamente, as empresas também têm um papel importante, e aí eu trago aqui a ideia da função social da empresa, porque a empresa existe não apenas para oferir lucro, né, mas também para promover o bem-estar, que, no fundo, tudo existe para o bem-estar social. As leis, a economia e a justiça em si, né? O objetivo da justiça é promover o bem-estar social. Então, as empresas têm que pensar na sua função social para promover atividades e iniciativas que visem exatamente esse objetivo fim, né? Que é dar oportunidades, e aí o que a Denise falou, a questão da representatividade, ela é fundamental, porque tem um ramo do direito que eu gosto muito de estudar, que se chama análise econômica do direito. E aí é um entrelaçamento entre direito, economia, psicologia, antropologia, sociologia, estuda economia comportamental, e tem um grande autor dessa área, ele diz que o que não é visto não existe. Então, a gente precisa ver, a gente precisa estar diante de lideranças femininas. Então, as empresas que possuem programas de mentoria, isso até é um ponto que, assim, eu já escutei muita crítica. Por que só tem programas de mentoria feminina mais do que masculina? Porque, né, isso indica que as mulheres são despreparadas e precisam ser treinadas porque elas não têm naturalmente a capacidade de estar em determinadas posições.
Existe essa interpretação, mas eu acho que não. É mais para a gente se forçar a entregar e combater, né, a síndrome da impostora e dar a essa mulher ferramentas que a permita ali realmente galgar novos cargos, porque ela vai ser confrontada muito mais, ela vai ter que se afirmar muito mais do que um colega homem na mesma posição, ela vai ter que provar o valor dela e o conhecimento dela muito mais vezes para garantir a permanência naquele lugar. Então, existem, exatamente por essa questão do estereótipo, né, da divisão sexual do trabalho, a mulher é melhor no cuidado e homens são melhores nos negócios. Então, o homem vai saber ler uma coluna de economia, vai saber uma administração financeira, e as mulheres, né, provavelmente só vão saber de economia, no geral, o preço do arroz da semana. Então, assim, dar a elas ferramentas que realmente permitam elas se manterem nesses lugares e, automaticamente, isso ser fator de multiplicação, né, de exemplos. Obrigada, Júlia. Você trouxe muita informação. Acho que uma coisa que eu acho que é importante a gente marcar aqui os países reconhecidos com melhor divisão, melhor acesso das mulheres ao trabalho e tudo mais, países nórdicos, né? São países que também têm uma lei bastante clara sobre a questão da divisão sexual do trabalho, né? Então, nos países nórdicos, os homens são obrigados também a tirar uma licença paternidade quando os filhos nascem, né? Igual, são 6 meses, 9 meses, depende de cada país, às vezes 1 ano, mas eles não têm opção de não tirar, justamente para treinar o cuidado, né, com a família, com a criança, com a educação desde cedo, né? Então, a gente vê que a questão da divisão do trabalho, assim, não é só uma questão que está nas empresas, né? Então, ela perpassa toda a sociedade. Então, a discussão que a gente tem que fazer, a reflexão que a gente tem que fazer, ela é bem mais ampla do que, assim, quer dizer, não é só cada empresa, mesmo cada empresa atuando da melhor forma possível na sua função social, ela não vai resolver totalmente se a sociedade também não discutir isso, se as mulheres não discutirem isso com seus parceiros, se as mães e os pais, né, não criarem filhos e filhas igualmente preparados para o trabalho doméstico, né, para a criação de filhos, para todas as obrigações parentais, né? Então, eu queria marcar um pouco isso também, que essa é uma evolução que tem que ser feita, né? Hoje a gente tem a licença maternidade de 6 meses para as mulheres, já estendido um pouco mais, para homens 20 dias, né? Antes era 7 dias, 5 dias, né? Sim. Agora já subiu para 20, né? Mas sei que algumas empresas já têm uma visão um pouco diferente, mas isso são pontos a serem colocados. A família é a constituição aí do homem e da mulher, quer dizer, do casal, né? Não precisa ser necessariamente homem e mulher. Eu acho que é quebra de estereótipo, né? Isso tudo que a Ju falou, você acabou de falar, é tudo uma espécie de viés que a gente cresceu ouvindo isso, todos nós, né? A gente repete aquilo que a gente foi criado, né? Então, nós fomos criados para entendermos que estaríamos ali ao lado do homem, né, sendo parceira e não protagonista, mas desculpa, atrás, né? Nem ao lado, né? Ao lado eu estou sendo boazinha, né? Estou sendo boazinha. O ditado fala atrás. Você tem razão, Ju. E quebrar essa visão dentro e fora, porque corporativamente falando, por mais que a gente não queira ter isso, a gente tem, e inconscientemente falando, a gente acaba usando esses nossos vieses para poder bloquear o crescimento de mulheres. Obrigada. Isabel, e aí, vamos voltando aqui para a empresa, então, saindo um pouco das grandes questões que a gente ainda tem que resolver como sociedade, né? Inclusive, que a Denise trouxe, a questão do racismo estrutural, da extrema desigualdade que a gente tem no país, né? Que é um ponto também, né? Extremamente importante para essa discussão. Como que as empresas, como os atuais gestores das empresas de óleo e gás, eles podem contribuir na formação de novas líderes mulheres? Bem, eu acho que a empresa, né, ela acaba interferindo também no social, eu digo, para fora, né? E minha resposta é através do exemplo, né? Assim, eu acho que os líderes, né, eu acho que o nosso papel é mostrar, primeiro, o que é possível,
né? Que você já trilhou aquele caminho, então ele está aí para todo mundo, né? E acho que quando você constrói uma equipe, e aí eu quero aproveitar, agradecer a minha equipe, que está todo mundo aí. Foi um prazer ver todo mundo aí. E assim, e saber que eles. E eu acho que esse exemplo é isso, né? Poder ter a certeza de que eles também compactuam dessa ideia e eles são os meus multiplicadores, né? Porque aquele velho ditado, mandurinha só não faz verão, e é fato, né? Então, quando você consegue disseminar essa ideia e a sua equipe, que é uma equipe diversificada, né? É uma equipe que também acredita nisso, ela não vai só passar essa ideia para a empresa como um todo, né? Mas também dentro de casa, né? No grupo aonde ela participa, para os filhos, né? E eu acho que aí a empresa ela sai daquela esfera organizacional, que é extremamente importante, mas a gente consegue também atingir a sociedade como um todo, né? E assim, e dentro da empresa, eu acho que ter essa possibilidade de várias áreas, e aí eu posso usar um pouquinho o meu exemplo, um pouco que a Júlia falou, algumas atividades que ainda são muito masculinas, né? Você falou da parte da economia, né? O homem ele sabe ler um gráfico, uma mulher no máximo sabe o preço do arroz, enfim. E eu posso dizer assim, a minha experiência foi que dentro da MISPEC eu entrei como RH e hoje eu assumo também a área financeira, né? Então, foi um baita desafio, mas foi uma grande oportunidade. E eu acho que isso eu posso usar mais uma vez como exemplo, né? E reafirmar, através do exemplo, porque eu posso mostrar não só para a minha equipe direta, mas para a empresa como um todo, e automaticamente disseminar que dá para fazer. Fácil, não é. Não é. É uma grande ilusão. Mas é aprendizado, né? Eu acho que cada barreira que você passa, cada etapa que você conquista, cada gráfico que você aprende a ler, né? Cada processo seletivo que você faz, cada pessoa que você conhece, cada pessoa que você encanta, é um passo. Né? Eu acho que é assim que a gente muda, né? Eu acho que é assim que a gente abre esse espaço para hoje tanta gente aqui, né? Que legal para a gente poder discutir um pouquinho sobre essa questão que é tão importante. E na AMSPEC, vocês têm metas claras quanto a isso? Ou se puder compartilhar um pouquinho com a gente? Claro, claro. Na verdade, hoje, a gente está em um processo de desenvolvimento. Por quê? Né? Eu fico bem feliz de dizer, assim, a AMSPEC a gente divide ela praticamente em 3 áreas. Né? A parte administrativa, a parte de laboratório e a parte de operação. Hoje, tanto na minha parte administrativa quanto na minha parte de laboratório, eu tenho mais mulheres do que homens. Né? Então, assim, isso é muito legal. Muito legal. Na minha parte operacional, posso dizer que 99,9%, até porque eu tenho uma mulher apenas inspetora, né? Muito pela característica do trabalho, mas aí entra com o que eu falei logo no início. Não é impossível. Né? É possível. E aí entra a nossa meta, né? De realmente desenvolver projetos para que a gente possa mostrar, olha, gente, vem, né? Aqui tem esse espaço. Como? Através, a gente está desenvolvendo um vídeo institucional, justamente para mostrar a nossa operação. Como é? Como é que é essa análise? Como é que a gente vai para o navio? Como é que a gente faz a inspeção efetivamente? Como é que é esse processo? Porque a gente acredita na informação. Né? Então, esse é um ponto. Né? O outro é possibilitar, a gente tem um projeto que aí a gente vai precisar da parceria dos nossos clientes, de poder ir até uma operação. A nossa ideia é pegar, principalmente o pessoal administrativo, né, que muitas vezes fica no escritório, não tem a dimensão da operação. Né? A gente trabalha com números, né? Ou seja, a gente recruta pessoas, a gente vê o faturamento, a gente vê o custo, mas a gente não conhece a operação efetiva. Né? Então, a nossa ideia é que a gente possa fazer parcerias com os nossos clientes que possibilitem a gente acompanhar uma operação. E aí, botar o administrativo na operação, né? Para poder conhecer. Então, eu acho que isso bate muito com o que eu falei no início, né? A questão do conhecimento, a questão da informação. Então, essa é a meta da MISPEC. Informar. Né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Vou fugir um pouquinho do roteiro aqui, mas queria, queria ver com a Denise o seguinte, porque a Isabel trouxe do ponto de vista do RH, né? Uhum. E você está à frente de uma rede, na verdade, na Shell, né? Que vai além, obviamente, da atuação do RH, certamente. É uma rede que está dentro dos princípios, né, de recursos humanos,
a Shell tem várias redes de diversidade, né? Aí eu queria que você puder também explicar para a gente como que isso funciona e como que você vê a atuação das redes ampliando uma visão positiva, ou mesmo combatendo alguma coisa que vocês não concordam com a visão do RH. Não, ótima pergunta. Na verdade, eu fundei e fui presidente, não sou mais. Hoje a gente tem o Felipe Barbosa e o Leandro Pinheiro, como chair e co-chair, mas eu posso falar com propriedade porque durante 4 anos eu trabalhei lá. Vamos lá, as redes de diversidade ou grupos de afinidade, como são chamados em outras empresas, eles têm papel fundamental, que é não só fazer essa agenda de conscientização e educação ela fluir de uma maneira mais estruturada dentro das empresas, né, de auxiliar, né, a alta gerência da Shell e o RH, né, para que todas as metas e valores de diversidade, equidade e inclusão estejam dentro da companhia, mas eu acho que o principal, Valéria, sabe o que eu acho? É a gente ver a rede, ela ecoa a voz mais íntima desses grupos. É o lugar onde, normalmente, essas pessoas se sentem bem de poder falar exatamente o que acontece, né, e se sentem seguras e num ambiente seguro, como a Isabel falou, para que a gente possa seguir. Eu acho que esse é o papel fundamental das redes. E aí tem uma outra questão, né? Você falou das metas, e eu acho que é legal também a gente trazer um pouco o que a gente fez na Shell. A Shell, e aí eu falo por também conta própria, estou há 16 anos, eu acho que quando eu entrei, jamais eu poderia imaginar que a Shell poderia ter algum programa ou meta relacionada à representatividade. Eu ia rir se alguém me falasse isso, eu falei assim, é impossível. Né? A gente sabe a indústria que a gente está, a gente sabe, né, como funcionam essas coisas, é difícil. Né? E aí, ponto para presidência da companhia, RH e rede, porque a rede ajudou a costurar isso tudo, trazendo, consultoria tal pode ajudar, vamos sentar. E hoje a gente tem metas, focos muito bem estabelecidos. Né? A Shell ela quer, em 2030, ter 50% da companhia que os funcionários sejam mulheres, 33% em cargos de posição de liderança sênior até 2025. Óbvio que a gente cuida também dessa parte em relação à equidade racial. Né? 20% de mulheres em cargos de liderança sênior, né, ou quase sênior, que a gente fala de obra por 3, né, pleno a sênior, em 2030, mulheres negras. Né, cuidamos também da base, 25%, né, da base entrando ali como profissional negro, até 2030, e dos outros grupos também, né, que precisamos, né, PCD, pessoas com deficiência, 2% esse ano, né, e pessoas, né, trans, 2% até 2025. Parece pouco, mas a gente precisa alcançar. E é importante a gente falar isso, porque é difícil a gente conseguir fazer, eu acho que o RH sabe disso. É difícil, né? É muito fácil falar. Bancar esse tipo de coisa não é fácil. Então, acho que a gente tem que parabenizar vocês, parabenizar a Shell e toda qualquer empresa que consegue dar esse passo muito além da fala. Né? E as redes, elas ajudam muito nisso. Eu acho que é muito legal. Voluntário, papel voluntariado. Voluntariado, meninas. Não é fácil, né? Todos os pratozinhos a gente conseguir fazer valer. Mas quando a gente vê alguém que está ali sentado falando assim, caramba, eu não percebi que eu fazia isso, isso é paixão. E é uma paixão que faz movimentar a roda social. Né? Mudar tudo, como vocês falaram. É muito fantástico. Muito boa pergunta, obrigada. Acho, né, Denise, que fica claro sim, que você tem que ter uma vontade da liderança. Né? Sem uma vontade da liderança, essencial. Isso não funciona, e, obviamente, o RH trabalha ali. Né? Mas as redes, me parece que elas dão materialidade a isso, ao trazer ali, né, para o dia a dia dos funcionários, para o chão de fábrica, e para as pessoas mesmo fazer esse ambiente de discussão de uma forma, né, bem aberta. Então, acho que transparente total, colocar, como diria o pessoal jovem, para jogo. E até questionar algumas coisas. E questionar. Né? Então, acho que isso é bem importante. Não é fácil montar as redes no início, né? A gente, às vezes, eu sei como é isso, mas na Shell funciona bem, né? Tem funcionado assim. Então, modéstia à parte. Não, agora falando sério, nós somos conhecidos dentro e fora da Shell por isso, mas é um trabalho muito grande, né? E principalmente
A liderança tem que comprar ideia, porque, de novo, é um trabalho voluntário. Eu vou sair daqui e vou fazer o meu trabalho normal. A Shell não é uma ONG, ninguém aqui é uma ONG. Nós somos pagos para entregar, e muito bem, o que a gente tem que fazer. Assim, a minha vivência é que essas redes é que a gente tem que trazer, né? Porque, obviamente, você está ali quando eu digo da materialidade, eu discutir com todo mundo, mas quando você vai fazer o seu retorno para a gerência do que é a discussão, ela tem que ser feito em bases corporativas, né? Então, na verdade, é uma comunicação de mão dupla. Então, como é que você transforma aquela demanda ali, então, também em uma linguagem corporativa que também é entendida, né, pela gerência e tudo mais. Eu acho bem bacana. Assim, Trabalho coletivo. Muito interessante. Trabalho coletivo bem estruturado. E aí, Júlia, acho que a gente podia combinar 2 perguntas aqui, né? Que a gente fala um pouco de função social da empresa, né? Esse compromisso da gerência, da direção superior, né? Associar isso aí, então, com a questão de governança, que é o G, né? Das palavrinhas que a gente está falando tanto de ESG, né? Que abarca muita coisa. Se você puder falar um pouco sobre isso, e também como que você vê o potencial transformador da maior participação feminina nas corporações, ou mesmo também na sociedade. Sim. Puxando exatamente a fala da Denise, as empresas não são ONGs, né? Existe uma diferença. Mas o que é fundamental é que as empresas enxerguem que determinadas pautas, determinadas agendas geram retorno, sim, para as empresas, né? Entender que essa pauta social, ela não está isolada, né? A empresa é feita de pessoas, ela está inserida numa comunidade, ela afeta e é afetada por tudo no entorno. Então, entender, por exemplo, que são questões que ela precisa observar nos programas de integridade, né? Porque o programa de integridade, né, quando a empresa busca a área de compliance, não é apenas ela ficar de acordo com o que a lei diz, né, cumprir requisito legal. Ela tem que pensar de uma maneira até mais ampla, e tanto é que a gente chama, né, certos instrumentos de código de ética, código de conduta. E para que esses códigos existem? Assim como existem as leis, né, é para promover o bem-estar social, a paz social, a convivência pacífica, a promoção de direitos, impedir que direitos sejam violados. Então, nesse aspecto, a questão da governança, da integridade, da conformidade, ela faz muita diferença, porque ela vai criando uma cultura do que é admitido e do que não é admitido. E, além disso, obviamente, traz consigo a possibilidade de reportar questões delicadas, eventualmente alguns crimes, né? Então, os canais de denúncia, eles têm um papel fundamental nesse aspecto de denunciar um assédio, né? Alguma atitude não admitida por algum empregado, alguma pessoa do CILEVA, ou seja, o que for. Nesse aspecto, então, sim, a governança, né, ela é extremamente importante, porque ela vai comunicar a todos os empregados quais são os valores, né? Não é só estar lá, missão, visão, valor. Isso tem que ser praticado, e eu acho que esses são instrumentos que permitem essa prática de uma forma mais efetiva. E, obviamente, que essa mudança de valor, ela tem efeitos que não se limitam. Os efeitos de você conseguir ver uma mulher preta que veio de uma classe social mais baixa, com escassez de uma série de questões educacionais, alimentares, seja o que for, conseguiu ali galgar, ultrapassando todos aqueles obstáculos, né, se provando, isso gera um poder muito grande de influência. E eu penso que são influências em 3 aspectos, né? Essa representatividade, ela gera efeitos em 3 aspectos. Primeiro, internamente, porque quem está lá dentro vai se sentir capaz e autorizado a galgar novos andares nessa evolução, né, profissional. Ela gera efeitos perante a sua concorrência, porque
outras empresas vão ver que, nossa, dá certo, está funcionando, que legal, vou fazer aqui também. Porque isso, obviamente, tem um efeito reputacional também cada vez maior, né? A Agenda 2030 da ONU está aí, todas as empresas precisam estar atentas às ODS, e uma delas eu chamo a atenção para 5, que é de igualdade de gênero. Então, e existe também um efeito que é mais privado, mas que é fundamental, porque as empresas são feitas de pessoas e as pessoas são formadas nas famílias, né, na sociedade. Então, na família daquela pessoa que alcançou um nível mais elevado de desenvolvimento profissional, ela vai ser um grande exemplo para a filha de que é possível, né, para a sobrinha, seja para quem for, dentro daquele círculo de convivência, os amiguinhos da escola. Olha, eu também consigo, eu posso estar lá. Né? E a gente não vai ficar restrito àquilo que eu luto bastante contra, né? A menina ganha bonequinha para aprender a fazer comidinha em casa e o menino vai ser astronauta se ele quiser, ele vai, né? Você autoriza, e na linha do que o que não é visto não existe, né? Se eu vejo, se eu percebo que existe sim espaço e oportunidade, certamente mais pessoas terão essa pretensão e alcançarão esses mesmos objetivos. Engraçado que, há 2 semanas atrás, eu estava num evento de inovação em Austin. Você deve estar vendo aí no jornal, porque sempre tem saído reportagem sobre ele, chamado SXSW, e teve um painel da NASA sobre o telescópio James Webb, né? Foi muito interessante, porque eram 5 palestrantes, 4 astrofísicas, mais as relações de comunicação da NASA, todas mulheres. Então, foi um painel exclusivamente feminino, justamente para falar de uma coisa que é uma mega tecnologia, né? Que é o telescópio James Webb. Trouxeram insights muito interessantes. Foi bem bacana, assim. Acho que a gente tem que começar a normalizar isso, né? Acho que a gente tem, na minha visão, né, um longo caminho ainda a cumprir. Mas sempre tiveram mulheres que foram corajosas o suficientes para começar a ocupar seus espaços, né? Pioneira, já. Então, eu comecei minha carreira profissional há 40 anos atrás, e uma das minhas primeiras chefes foi uma mulher, né? Então, ela já era à frente do seu tempo. Então, na indústria, né, eu comecei no setor elétrico, que, por incrível que pareça, é mais masculina do que o setor de óleo e gás, né? Então, assim, acho que a gente tem hoje um ambiente muito mais aberto, até, inclusive, para colocar as questões e tudo mais, mas acho que a gente tem sempre que honrar aí quem veio antes de nós e quem teve coragem de desbravar o caminho aí quando tudo era bastante complicado, né? Então, acho que é importante. Gostaria de dar esse manifesto aqui. Na verdade, é o seguinte, a gente tem algumas perguntas aqui ainda, mas eu gostaria de abrir já um pouco para o público, porque eu acho que a ideia aqui é trazer também assim a visão aí de debater. Eu acho que fica mais interessante, né? Então, eu já queria abrir um pouco essa possibilidade aqui. Eu, infelizmente, vou ter que sair às 10 horas, porque eu tenho um voo para Brasília. A vida não para, como diz a Denise, né? Mas eu queria ver, a gente já tem algumas perguntas que foram mandadas antecipadamente, mas eu queria abrir a oportunidade aqui para as pessoas que estão aqui, ou se quiserem compartilhar a sua visão, ou se quiserem trazer alguma pergunta interessante aqui para nós aqui, que estamos aqui, eu estou encorajando aí. Por favor. Já tem aqui, ó, tá vendo? Olha que é bom, muito melhor do que só a gente ficar aqui com o script bem feitinho. Bom dia. Você se apresenta, por favor? Claro, meu nome é Kelly, trabalho na Petrobras, sou gerente de operações e trabalho em alguns grupos de diversidade que a gente tem na Petrobras. Parabéns, né, pelo evento. Também acho que a gente precisa ter mais aliados, né? Não é uma causa só das mulheres, a diversidade é o futuro da nossa indústria, não tem jeito. E, ok, a gente tem mulheres preparadas, a gente tem grupos de diversidade, a gente está se juntando. E o próximo passo, que é a gente ter mais mulheres, né? Falando especificamente da diversidade de gênero, feminino e masculino. Como que a gente dá o próximo passo para ter mais mulheres líderes, mais mulheres
brancas, mulheres pretas, como que a gente faz o próximo passo? Vai ter que ser na dor, né? Eu falo que é colocando a mão no bolso. Como que a gente estabelece metas, né? Como que a gente olha para esse futuro que tem que ser diverso? A gente ainda está falando no amor ou a gente vai ter que começar a falar no mexer no bolso? É o único jeito? Bom, eu vou só dar o start aqui, depois eu passo. Eu acho que já está mexendo no bolso. Eu acho que já tem metas concretas, tímidas algumas, mas acho que o próximo passo está sendo construído. Mas eu queria ver aí, primeiro vamos trazer um ponto de vista jurídico, depois a gente fala um pouco de RH, e aí acho que depois, na prática, aí, né, a Denise pode compartilhar para a gente com a experiência dela, até, inclusive, que é até mais complexa, porque também é só equidade de gênero, mais racial, né? Eu acho, sim, que a gente precisa de um estímulo, né? E a gente sabe que um dos órgãos mais sensíveis do bolso, da pessoa, é o bolso, né? Seja pessoa natural ou jurídica. Infelizmente, eu acho que a nossa fiscalização a respeito desse tipo de cumprimento ainda é muito tímida, tá? A gente não tem... Historicamente, o nosso Poder Judiciário ele não é tão severo na punição de certos descumprimentos, né, ao contrário dos Estados Unidos, que impõem multas milionárias. Aqui no Brasil, essa atuação ela não é da mesma forma, então isso acaba estimulando as empresas a ignorarem certas diretrizes. Mas acho, sim, que é um caminho, e talvez não seja o único. Talvez, assim, eu sempre... em vez de eu punir o não cumprimento, por que não estimular o cumprimento através de um benefício, um incentivo fiscal, né? Enfim, pensar formas disso se reverter positivamente, obviamente, né, envolvendo o aspecto financeiro, mas se reverter positivamente. E enquanto não for possível atingir como se espera, é o que eu falo, assim, as leis existem, as ações afirmativas existem porque o que seria o correto não se aplica, né? Então, existe a Lei Maria da Penha, que confere uma proteção adicional à mulher, porque a igualdade que já existe na Constituição não existe. Então, a gente precisa fazer uma compensação para dar a proteção àquele grupo que está mais vulnerabilizado. Nesse caso, seria a mesma coisa. Enquanto não houver naturalmente, porque, assim, em questões demográficas, a população é muito equilibrada entre homens e mulheres. Então, teoricamente, todas as empresas deveriam refletir essa proporcionalidade de homens e mulheres, mas não é o que acontece. E aí, se a gente pensa que, se você for olhar para uma creche, né, a área de educação, ou para auxiliares de saúde, né, são mulheres em atividades mais precarizadas, com remunerações mais baixas, e óbvio que essa realidade não vai mudar, socialmente não vai mudar, se eu não dou a essa mulher ferramentas e oportunidades para ela ganhar autonomia financeira, que é um fator de proteção para ela não se colocar em situações de abuso. Está tudo interligado, né? Então, assim, a minha colocação é de que, efetivamente, enquanto não houver naturalmente o respeito a essa proporção, né, a direitos fundamentais, aos direitos humanos das mulheres, a gente vai precisar, sim, apertar essa fiscalização e, enquanto sociedade, exigir, né, dos nossos governantes, do nosso poder legislativo, ações e, enquanto líderes de determinadas empresas e indústrias, promover ações que, por liberalidade, né, reconheçam a vantagem de se promover esse tipo de ação. Então, a maior necessidade de ações afirmativas, você acredita? Isabel. Bem, eu acho que a questão do bolso, né, como você colocou, ela é importante, sim. E aí, só que na visão de RH, né, como você mesmo colocou, eu acho que a gente pode cada vez mais, e aí a meta, né, trabalhar de uma forma pelo amor, né? O amor em que sentido? Como eu falei, você poder mostrar que é possível e disseminar essa ideia, né? Construir, eu acho que é uma construção, que eu acho que a gente já deveria estar nesse patamar, mas a gente não está, né? Eu acho que realmente é uma construção, mas que é possível. E é claro que a lei, enfim, a cobrança, ela tem que existir, né? Mas, a partir do momento em que, dentro da empresa, a gente já puder trabalhar com cada um, né?
e de pouquinho em pouquinho mostrar o quanto isso é importante, eu acho que a gente vai criando essa rede do bem, né? Eu acho que é bem por aí. E aí, mais uma vez, né, eu uso um pouco o meu exemplo. Hoje, tanto na equipe do financeiro, enfim, do RH, eu tenho uma equipe 50%, né, homens e mulheres, eu acho isso muito legal, porque a diversidade ela está aí. E aí você traz a experiência de cada um. Né? Eu digo que numa empresa a gente precisa ter diversos perfis. Né? E aí, independente de gênero. Né? Independente de gênero. E por isso eu preciso sim de mulheres, né? Para que elas possam trazer, primeiro, a visão delas, a experiência. Eu acho que a experiência é algo fundamental. Né? Porque, de repente, eu posso não ter passado por uma situação que seja de preconceito, alguma dificuldade mais veemente, mas eu posso ter uma colega do lado que tenha passado. Né? E a experiência dela vai me fazer aprender, vai me fazer compreender, né? E transmitir isso para outras, para evitar perpetuar esse ato. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o RH ele pode usar, sim, usar um pouco mais no amor, mas por isso, pela coisa de disseminar mesmo, de convencer, de encantar. Eu acho que usaria mais por esse caminho. Eu vou trazer um aspecto mais geral aqui, usando a minha experiência da Shell. Né? Eu acho que tem 3 aspectos aqui. Eu acho que o primeiro e vocês já disseram, né, diversidade, equidade e inclusão hoje é um valor, né, da companhia. E valor não se negocia, não se modifica, se cumpre. Isso é muito sério, a gente está falando de ética. Todo mundo que entra numa companhia recebe isso. E lá na Shell, a liderança, e aí eu falo do CEO global, né, do novo e do antigo, né, todo mundo sempre fala isso. Se você não cumprir aquilo que você que é o base da tua empresa, basicamente, você não deveria estar trabalhando nessa empresa. É ser coerente, é ser ético naquilo que você se propõe. Então, diversidade, equidade e inclusão hoje, para a maior parte das empresas e para a Shell, é um valor, e valor se cumpre, se respeita. Né? Então, esse é o princípio básico. Segundo, vocês também já falaram, né? Óbvio, quando um funcionário ele se vê, quando a gente cria um ambiente inclusivo, você produz mais. Né? Todos os estudos mostram isso, McKinsey, outros lugares. Então, é mais do que lucro, né? Respeito também, né? Mas um ambiente diverso, ele vai te trazer mais diversidade corporativa, ele vai te dar mais ferramentas para você cumprir suas estratégias, suas entregas de maneira estruturada, efetiva e economicamente bem. As deixas de pertencimento criam equipes brilhantes. Exatamente. Né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro a gente não consegue fazer diversidade sem inclusão. Né? Então, aí eu estou puxando aqui para o nosso lado, que a gente já usou a ação afirmativa, e agora a gente tem que cumprir com essa agenda. Né? Tá tudo aí. Né? Então, não basta receber pessoas nas metas que eu citei, né, anteriormente. A gente tem que receber essas pessoas bem, elas se sentirem num ambiente seguro para elas estarem lá, porque senão elas vão sair. Elas não vão se ver, né? E essa conta não vai bater e essa agenda não vai fechar. Então, a gente já passou, pelo menos no nosso caso, da palavra, né, que a gente chama, né, do diversity washing, do tokenismo. A gente tem que fazer a coisa certa agora. E fazer a coisa certa é incluir. Incluir bem, né, trazer talentos, treinar talentos, reter talentos, né, para os talentos crescerem, quererem continuar nas nossas empresas. Obviamente, trabalhando nos vieses, né, porque para poder incluir, trazer, eu não posso deixar. Como é que aquela pretinha que está passando ali, ela é engenheira, mecânica, formada, com especialização na França? Não é. Né? Não ela não é gerente da Shell. Ela não pode ser gerente da Shell. Então, a gente tem que trazer conscientização e educação para essa agenda. Mas já passou um pouco, tá? Eu gosto sempre de citar o nosso antigo CEO, o Ben, ele falava em relação, quando começou essa coisa do George Floyd, né? Ele falava, cara, não basta, né, ser, não compartilhar com racismo, você tem que ser antirracista, e aqui, inclusive, e se você não quiser, porque a gente está falando isso, você está fora. Você está fora, meu amor. Para procurar alguma outra empresa que queira. Aqui, não.
Não, e eu acho, só para complementar, é que isso é muito interessante. Essa coerência ela tem que fazer sentido quando a gente fala em lideranças mesmo, porque assim, é muito fácil a empresa pretender cumprir a cota de paridade, né, no número geral, se ela concentra pessoas negras ou em operações, ou mulheres no escritório, porque isso já faz parte da construção do estereótipo, e isso reforça discriminações, porque você não dá oportunidade daquela pessoa de galgar novos níveis. Então, realmente, você falou assim, incluir e permitir a evolução. Essa é a chave. Essa é a chave. Eu acho que a retenção que você colocou é muito importante, né? A gente já passou da fase de atrair talentos. Você tem que atrair, mas você tem que mantê-los, né? E aí é o ambiente, né? É a forma com que ele chega e ele encontra aquela empresa, né? De uma forma agradável, de uma forma de pertencimento, que eu acho que isso faz muita diferença, né? Você se sentir pertencente àquilo ali, acreditar nos valores, né? E aí, quando a gente fala muito de cultura organizacional, é isso, né? A empresa realmente ela está consciente para que ela existe, e não é só financeiro, né? Ela é, sim, um espaço de crescimento, um espaço de desenvolvimento, né? Então, você ter esses profissionais, eles quererem ficar, isso faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. Pegando um gancho numa pequena fala que você fez no início, né, das algumas mulheres talvez com um trabalho mais feminino, né? Então, a coisa da creche, da escola, né? Acho que um ponto importante que a gente discute muito na nossa indústria é a atração das mulheres para o que a gente chama STEM, né? Que são as matérias mais ciência, tecnologia, matemática, né? Então, mostrar assim, incentivar desde cedo, né? Na escola, a Inglaterra tem muito isso, né? De valorização, de fazer uma ação específica, afirmativa mesmo, de atrair as mulheres, estudantes, desde jovem, para as carreiras mais de ciência e matemática, que também são as carreiras que pagam mais. Né? A gente tem que... a nossa indústria, que é a nossa indústria de óleo e gás, a gente sempre diz, né? É uma indústria que paga acima do mercado, porque é uma indústria que envolve muita tecnologia, também, obviamente, altos retornos, né, quando dá certo. Então, também, acho que mostrar essa procura, mostrar a importância que esse ambiente também é agradável, né, para as mulheres. Isso se traz, com tudo que a gente falou, representatividade, né? Eu estou vendo ali uma engenheira, estou vendo pessoas que estão ali. Na nossa época, né, na minha época, eu falei que eu queria ser engenheira mecânica. Sua época é agora, Denise. Eu tenho um cara, olha só, o colágeno natural da mulher negra é impressionante, mas tenho anos de casa aqui. Mas quando eu falava, cara, eu quero ser engenheira mecânica, eu falava, vai trabalhar na oficina mecânica. Consertando o carro. E eu estou trazendo isso porque eu participei de um painel do IBP, tem algumas pessoas que estavam aqui na Rio Gás, e ainda é difícil, gente. E a gente tem que tornar esse lugar possível. Representatividade. A gente pode, a gente vai. Desculpa, eu acabo sempre falando algum palavrão, eu não posso? Tem que mandar. Né? E a gente é FP. Então, assim, podemos chegar e vamos chegar. Mais alguma pergunta da palestra, do público aqui, dos vocês presentes? Tem. Legal, Bom bacana. dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, falo da Ipiranga, sou da equipe de operações do trading. E ainda sobre a questão da igualdade, né, em números de mulheres nas empresas, em posições de liderança, como que vocês entendem a responsabilidade das empresas no sentido de preparar essas mulheres, né, para esses postos? Porque a gente sabe que hoje a nossa sociedade ela tem uma desigualdade muito grande, né, nesse nível de capacitação, enfim. E aí eu queria saber de vocês o que vocês entendem de responsabilidade das empresas, né, do setor privado para isso. Gabriel. Eu acho que o primeiro Obrigada, ponto, até como a gente já falou da mentoria, né, a existência desses programas e o incentivo dessa participação. E longe da ideia de que a mulher não tem capacidade, por isso ela precisa ser treinada, não é isso, né? Mas para que ela realmente tenha esse incentivo. E hoje a gente tem muito essa possibilidade, né? Hoje a gente vê empresas e profissionais se colocando à disposição para esse papel, né?
de uma naturalidade, voltando ao que eu falei lá no início, né? Numa naturalidade que eu acho que é isso, a gente precisa encarar dessa forma e buscar. Né? Eu acho que as empresas elas precisam estar realmente engajadas nisso e oferecer, né, para as profissionais que têm interesse. Eu sempre gosto de colocar essa palavra do ter interesse, né? Muito importante. Porque assim, senão se torna aquela coisa, não, a mulher tem que. Não, ela não tem que. Se ela quiser, ela tem condição de. Né? Eu acho que é isso. Ela tem que a empresa ela tem que estar preparada, sim, para o espaço da mulher, para que ela chegue a um cargo de gestão, para que ela possa desenvolver outras mulheres. Eu acho que é isso, né? Mas não a obrigatoriedade, porque eu acho que aí a gente cai também num certo preconceito, né? Ela tem que chegar lá, ela tem que. Não, ela não tem. Se ela quiser, ela vai. Isabel, eu posso complementar também? Eu acho que Claro. além dessa parte toda de treinamento, eu acho que as empresas elas precisam criar um ambiente realmente para aceitar esse nosso papel multifacetado, né? Com certeza. Então, coisas simples, né? Como flexibilidade, às vezes, em horário, né? Perfeito. Não ir, talvez, todos os dias. A gente precisa se enquadrar, porque nós, mulheres, como vocês já falaram, com esse papel multifacetado, às vezes a gente não consegue encaixar exatamente aquele padrão normal que existe em todas as empresas, né? Então, antigamente era impossível, né, você, teoricamente, aceitar uma mulher que está grávida para começar num emprego novo. Por que não? Né? A gente consegue receber alguém que está Claro. tendo filho e trabalhar ao mesmo tempo. E aí, eu acho que essas ferramentas também, obviamente, o treinamento e tudo mais é fundamental, mas eu acho que criar um ambiente que aceite esse papel multifacetado que nós, mulheres, temos é fundamental também. Com certeza, com certeza. Eu acho que. E aí eu vou um pouquinho além, né? Eu acho que, mais uma vez, para a mulher, né? E aí a gente entra um pouco na questão da parentalidade, a própria questão do homem também. Isso, né? boa. Eu acho que a empresa ela ter esse olhar, mais uma vez, para o profissional e ter essa possibilidade. Porque, às vezes, o homem também ele precisa sair ir para uma reunião de pais. Não é só a mulher. Né? É isso Então, a empresa ela olhar com naturalidade para isso, na verdade, para o ser humano. Né? Que ele não é só profissional. Ele é pai, ele é mãe, ele é tio, é tia, enfim. Ele tem a vida dele lá para fora e isso não vai deixar que ele seja menos profissional, que ele faça as entregas dele, mas que ele seja inteiro. Né? Eu acho que é isso. A empresa tem que olhar para o ser. E só para fazer um adendo, assim, eu acho que a gente também precisa pensar do ponto de vista do não julgamento, né? Porque muitas vezes a gente até pode gerar um ambiente que acolha e favoreça esse espaço, né, de desenvolvimento e tudo, mas pode ser que por uma opção, por diversas razões, a mulher prefira, durante um período, exercer a maternidade de uma forma mais dedicada e dar um pause na carreira. E tá pode tudo ser, bem. e tudo bem. Né? Não criticar e achar que essa mulher está abrindo mão definitivamente e que, então, ela tem que fazer uma escolha necessária. De repente, o filho nasceu com alguma questão de saúde ou porque ela tem algum trauma pessoal e preferiu dar uma atenção, mas não necessariamente cortar ela dos seus quadros porque, durante um período, ela... Vamos supor que a empresa flexibilize a licença entre, né, pai e mãe e ela decida exercer todo o período com ela. É não julgá-la por isso, porque existem aspectos da individualidade e que têm que ser tratados naturalmente. No aspecto da naturalidade também, não é só conceder ferramentas para que ela consiga ocupar cargos de gestão e tudo. É entender que aquela mulher vai ter dias que ela vai estar de TPM, vai estar com cólica. E não achar que isso é drama, que isso é porque é uma questão de saúde. E as questões de saúde elas precisam ser observadas e não serem discriminadas. Então, assim, entender, acolher, dar oportunidade, mas naquele aspecto da equidade é entender as diferenças entre homens e mulheres, né? Conscientização e educação, porque isso vem também muito de vieses inconscientes, né? A gente foi criada para entender que TPM é mimimi. Mulher forte, mulher aguenta dor. Então, cabe aí o papel, e aí entra a questão do treinamento, que eu acho que a Isabel sabe muito bem disso, né? A gente poder dizer, existem vieses, nós, né, verbalizamos coisas que são, né, super preconceituosas, inclusive nós, mulheres,
Falamos de outras mulheres nesse sentido, Sim, né? Fraquinha, né? Cabe à empresa prover treinamentos, dizendo, viés de consciência, vamos trabalhar para que isso não aconteça. Mas eu acho assim, que o que a Natália trouxe é, se a empresa tem metas, ela tem que se engajar ativamente sim. para que essas metas se materializem. Então, ela tem que criar, sim, na minha visão, os mecanismos, tem que ajudar a criar os mecanismos, porque senão não vai acontecer out of the blue, assim, né? Então, E só complementando, então, é isso, assim, a questão de como o RH posta vagas, né? Se eu tenho uma meta de ter 50-50, né, homens e mulheres, e uma meta como a da Shell, de 25% em cargos de liderança, como que eu posso tornar o ambiente, né, tornar aquela empresa ali aberta a receber jovens mulheres que talvez não tenham, por exemplo, um inglês fluente, sabe? Como que eu vou desenvolver isso? Como que eu vou alcançar essa meta, né? Eu venho de uma empresa que se preocupa com isso, né? A gente tem programas de escola interna, enfim, né? Então, é uma coisa que eu me questiono bastante, para além do aspecto, para além da questão de diversidade de gênero também, né? não, Mas sem a dúvida. diversidade social também, né? A inclusão social. Natália, Obrigada, gente. 33% tá em liderança 33. sênior. A gente quer mais, 33%. Obrigada. Não, mas eu acho que, Natália, acho que isso conversa um pouco com a função social que a Júlia trouxe, que a gente realmente é uma sociedade muito desigual. Então, realmente, assim, é claro que a empresa sozinha ela não vai resolver todos os problemas do país, mas ela pode se engajar de várias formas. Então, quando você fala uma pessoa que não tem inglês, não necessariamente mulher, qualquer jovem entrante, né? Se ele vem provavelmente de uma escola pública, se vem de uma classe de renda mais baixa, ele não vai ser o fluente no inglês. Tem uma diferença de nível ali muito grande, né? De acesso. Então, acho que as empresas eu vejo as empresas trabalhando nisso, tá? Se é suficiente, eu não sei, porque também até hoje não está tanto assim no meu campo de ação, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que há essa discussão da desigualdade brasileira refletida dentro da empresa, ela começa a ser, eu acho, mais percebida e mais trabalhada ativamente. Essa questão que a Natália falou do inglês, você falou que não percebe muito, a gente começou a flexibilizar lá na Shell a contratação de estagiários, isso aumentou, obviamente acaba aumentando, por exemplo, a questão de pessoas negras, e isso é importante. E, de novo, tudo está voltado à nossa base de vieses. Eu vou te dar um exemplo, eu entrei na Shell há 16 anos, eu trabalhei antes, 7 anos numa empresa automobilística francesa, eu terminei minha faculdade na França, e o meu inglês, sou, né, da periferia, pai motorista e mãe doméstica. Então, assim, eu não tinha inglês, eu não fiz curso de inglês. E tudo que eu aprendi foi francês na França. E mandava bem, ainda mando muito bem no francês. Quando eu fui para a Shell, eu fui fazer entrevista, tinha um inglês meio macarrone, lá fiz uma entrevista, passei. Minha última etapa de entrevista foi com um holandês, que era o chefe do meu chefe brasileiro. A entrevista foi assim, meia hora, 20 minutos, o cara tentando falar comigo, eu não entendendo nada que o cara estava falando. Não, foi, assim, patético, foi a pior entrevista da minha vida. Quando eu saí, eu entrei no ônibus, né, eu morava na época em São Paulo, voltando para São Paulo, recebi um telefonema da Shell, parabéns, do meu chefe brasileiro, você passou, e eu deixei ele falar, falei assim, e o meu sincericídio, né, eu falei assim, tá, legal, obrigada, estou muito feliz, mas como é que eu passei nessa entrevista? Porque a entrevista foi uma M. Eu sei, sabe? Ele o meu chefe contou. Eu falei assim, mas como é que foi isso? Ele, olha, o 10 minutos da entrevista você fez em francês. Eu falei assim, foi que me salvou. Quando ele viu que não tinha comunicação, ele falou, você sabe falar francês, né? E meu francês era muito melhor do que o dele, e a gente conseguiu falar. E ele falou assim para ele, cara, o inglês dela nossa, é horrível, ela não tem nada. Mas ela sabe falar muito bem francês, ela se comunica bem em outras línguas e ela tem um currículo muito bom. Então, eu acredito que ela não vai ter problema para aprender inglês. Eu estou aqui hoje porque alguém não teve um viés para me bloquear, porque, de fato, na nossa indústria, a gente precisa falar inglês.
É meio que essencial. Então, se a gente vê que tem um talento ali que pode ser desenvolvido, a gente tem que parar com aquela coisa e falar assim, não, vamos lá, que tipo de ferramenta eu posso eventualmente dar ou incentivá-lo a ter? Eu não vou bloqueá-lo desde o início. Eu não estaria aqui. Muito bom esse depoimento. Eu acho que aí entra um pouquinho, mais uma vez, do RH, né? Eu acho que a gente Isso. treinar os profissionais para isso, né? Essa questão do currículo seco, né? Aquela, eu vou ver, eu acho que isso já passou, né? Há muito. Eu acho que é conhecer a pessoa, né? Porque ela vai te trazer dentro de uma entrevista, e eu, pelo menos, procuro trabalhar sempre na entrevista, não só a parte técnica, né? O que ele tem de conhecimento, mas, assim, levar a entrevista de uma forma mais leve, mais natural, para que ele possa ser ele. E aí, é nesse momento que você pega a pessoa, né? E o que ela tem, o que ela pode te dar, né? O que ela pode, o que ela pode desenvolver. De repente, ela pode não ter o inglês, de repente, ela pode não ter um curso específico que aquela vaga está pedindo, mas ela tem tanta motivação, ela tem tanta vontade de acontecer, que você falou assim, eu vou apostar nela. E olha, eu vou te falar, nesses 20 anos de RH, eu posso dizer que eu já apostei em muita gente e que foi muito bom, né? E que realmente não tinha tanto conhecimento, ou seja, que a vaga até pedia, mas que se desenvolveu. Eu acho que é isso que a gente ganha, né? E aí a gente acaba motivando as pessoas, a gente acaba dando exemplo, e aí o outro faz a mesma coisa. Eu acho que é assim, né? Essa rede positiva, né? De incentivo. Acho que é um pouco por aí. Muito bom. Mais alguma pergunta? Essa plateia maravilhosa aí. Ah, muito bom! Corajoso! Oi, tudo bem? Deve ser fácil primeiro, depois ele, então. Boa tarde, bom dia. Meu nome é Clarice, eu trabalho como diretora para a EIC, para o Energy Industries Council. Na verdade, a pergunta nem é minha, mas eu vou fazer em nome de uma colega que está aqui. A gente tem, dentro lá da empresa, várias pessoas mais novas que têm participado de eventos de networking, têm entrado na indústria. A gente tem pessoas na minha equipe com 25 anos, 25 anos participando de eventos. E, claro, eventos de indústria de muitos de petróleo e gás, energia como um todo, tem ainda, né, talvez 70%, 80% de homens. E aí, o que todo evento a gente depois discute, como é que a gente se porta, como é que a gente se comporta, como é que a gente sai dessa. E aí, semana passada, vem de novo aqueles eventos quando a gente é muito elogiado pela beleza. Ah, mas você é tão bonita. E aí vem um apertinho na bochecha. Não creio. E aí vem essas situações e a gente vem tentado sempre discutir internamente como é que a gente sai dessa, se colocando de uma forma educada, profissional, superior de alguma forma, porque a gente está numa área de vendas, numa área comercial. Então, a gente também não quer sair dali fugida, que normalmente é até a minha postura, né? E sair correndo assim. Mas, poxa, a gente tem que continuar ali vendendo o nosso peixe, né? Vendendo a empresa. Então, a gente queria ouvir de vocês aí, vocês têm algum conselho para dar, alguma dica? Eu acho que qualquer sugestão ou conselho é bem-vindo. Obrigada. Acho que você vai ter que falar também, né, Isabel? Mas deixa eu agora trazer um aspecto de funcionária, né? De novo, acho que a gente nunca teve oportunidade tanto de discutir sobre qualquer assunto em todos os lugares, né? Isso é muito constrangedor, de fato, já aconteceu. E eu acho que é essencial a gente poder falar, né? Eu espero que a minha empresa ela possa me ouvir. Se eu estou numa empresa que não pode me ouvir, eu não vou querer trabalhar lá. Né? Então, isso é uma situação, às vezes, constrangedora, então a gente tem que conversar, a gente tem que ter liberdade, né? Se sentir confortável para a gente poder discutir isso ali, internamente, né? Dentro do teu ambiente. E se você, eventualmente, não se sentir confortável, eu acho que você tem que usar o RH para fazer. Mas eu acho que a pergunta dela, papel. Denise, é o seguinte: ela não está falando dentro da empresa dela. Ela está dizendo o seguinte: como é da área comercial, é na relação com o cliente. É na relação com o cliente? Acho que ela quis trazer mais desse sentido, sabe? Quando ela vai em eventos que tem da indústria, ou quando ela está num processo de venda de alguma. Né? Olha, eu acho que se impor através de palavras com educação, né? Mostrando que nós estamos ali porque nós somos FP, entendeu? Que a gente tem competência para estar ocupando aquele lugar, né? E que, independente do seu gênero, né? A gente tem que estar
né? Nós temos capacidade para estar ali. É quebrar os vieses. Isso vai acontecer, eu acho que muito em qualquer lugar, né? A gente não está, o mundo ainda não está, até apesar da evolução, não está acostumado a nos ver nos lugares, né? E o fato de a gente estar ocupando aquele espaço, para mim, é fundamental. Então, eu acho que, se não for algo parecido com assédio, porque, de novo, a gente precisa entender o que está acontecendo, capturar e verbalizar, a gente tem que botar para fora agora, senão o negócio não anda, né? Você precisa botar para fora. Se for algo, né, mostrando a nossa figura para a sociedade, dizendo, cara, eu estou aqui, estou mesmo. Entendeu? Agora, se for alguma coisa mais para assédio, você precisa falar, gente. Isso precisa ser reportado. Você né? precisa ser reportado. É fato. Exato. Né? Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, porque, é bonitinho. Não, tudo tem limite, né? Nós somos profissionais. Exato. Né? Então, eu estou ali, que seja para fazer uma venda, mas eu sou um profissional e eu mereço, exijo respeito. Né? E aí, quando, de repente, essa coisa passa do limite, eu acho que sim. E por que não mesmo até procurar o RH mesmo da sua empresa? Sim. Porque isso precisa ficar claro, isso precisa ser tratado. Né? A gente não pode botar isso para debaixo do tapete. Nunca. É só para tentar contribuir, elas já falaram muito bem, mas um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que o silêncio ele é condescendente com quem abusa, sempre. Então, as mulheres elas são socializadas para serem comportadas, educadas, quietinha, fala pouco. Mulher que fala muito, que fala alto, geralmente é criticada. Então, assim, a socialização feminina é toda culturalmente construída para tornar a mulher passível, calada desse tipo de coisa. Então, eu mesma, a vida inteira, fazia um risinho amarelo assim, e saía, mudava de assunto. Mas, hoje em dia, cada vez mais, eu sinto a necessidade e vejo a importância da gente se colocar e deixar a pessoa desconfortável. Porque, se ela estiver fazendo aquilo de má fé, ela vai pensar 2 vezes. E, se ela nem tiver consciência do que ela está fazendo, talvez ela pare para ter. Porque, de repente, ele aprendeu que uma mulher sempre se deve elogiar fazendo referência a seus atributos físicos, né? A sua beleza, e não a sua inteligência, e não a sua posição. Então, cabe a gente também promover essa mudança, mudando a nossa forma de reagir. Agora, claro, ainda mais sendo advogada, né, gente? Sempre com educação, né? Sem desqualificar, sem injuriar, né? Assim, e se efetivamente for um excesso, aí outras medidas mais importantes devem ser tomadas. Obrigada, Júlia. Por favor. Só uma complementação de experiência mesmo. Eu não sou tão da área comercial, tenho um viés comercial, mas como uma instrução assim em eventos de network. São poucas as mulheres, sim, mas ao invés de você tentar chegar junto de um homem para fazer o network, se junta primeiro à mulher, porque juntas somos mais fortes, né? E numa situação dessa, que você esteja um pouco constrangida, chama para você também essa situação e fala assim, não, legal, ao invés de você fazer o risinho amarelo, a sua outra colega que está fazendo o network ali junto com você, faz o risinho amarelo, mas o que a gente estava falando, puxa a responsabilidade para você também, porque isso não deixa de ser um network também, né, na hora. Então, acho que é uma forma de você pular esse constrangimento, né? Obrigada. Bom dia, eu Bom sou dia. Birajara, sou geólogo da Petrobras. É um prazer estar aqui. Minha pergunta é como trazer o engajamento masculino, né? A gente vê um crescimento gigantesco da participação das mulheres, de grupos, e etc., mas a participação masculina ela é pífia e continua assim. Eu mesmo, na Petrobras, eu vejo isso e tenho também dificuldade de engajar outros homens, né, nessa luta. Como é que vocês veem essa dificuldade? Eu acho que a dificuldade, ela, assim, a gente brincando até aqui mesmo, a gente já vê, né? É um número bem menor de homens. Discutir isso ainda, infelizmente, mas ainda, às vezes tem um viés do mas por quê? Eu vou discutir sobre isso, né? Eu acho que a gente... Como é que a gente atinge mais homens? Eu acho que é insistindo mesmo, sabe? Eu acho que é continuando, mostrando o quanto é importante. E aí, como eu falei, de pouquinho em pouquinho, ganhando aliados,
né? Como ela colocou a questão da mulher dentro de um evento de networking, você está com outra mulher, eu acho que a gente procurar, sim, estar com outros homens, né? E quebrar um pouco essa coisa. Não, tem que ser uma equipe, por exemplo, só de mulheres. Não, eu tenho que ter homens e mulheres, porque um vai ajudar o outro, né? E a gente vê que é por aí. Eu, pelo menos, acredito nesse caminho, sabe? Eu acho que é de um estar mostrando o quanto o outro é importante e trazer para a gente. Eu acho que a grande dificuldade está na falta de desconforto, né? Se você está numa posição confortável, você não se implica. Então, os homens não sentem, não têm o que a gente chama de lugar de fala. Dificilmente eles vão entender os obstáculos que muitas mulheres já enfrentaram, pelo simples fato de serem mulheres, nenhum outro. Podem ter a mesma formação, na mesma universidade, com os mesmos cursos, entrado no mesmo concurso, mas pelo simples fato de serem mulheres, elas vão enfrentar outras dificuldades, inclusive até por receio de serem assediadas. Então, assim, os homens eles têm uma cultura de sociabilização, assim, de camaradagem, né, de broderagem, que o pessoal chama, que eles se apoiam. Eles se apoiam no grupo deles, né? E isso é algo que a gente tenta entender. Tem uma psicóloga maravilhosa da UNB que estuda muitos grupos de homens para entender por que isso acontece desse jeito. E quando você não tem mulheres nesses grupos, inclusive as falas são até mais preconceituosas, mais violentas, e preconceituosas não apenas em relação ao gênero, a tudo. Então, assim, de fato, eu entendo que a melhor forma de eu tentar engajar homens, talvez a forma mais efetiva seja infiltrando homens conscientes nesses grupos. É isso. Sim, porque eles são fechados, as mulheres. É isso. Homens conscientes, homens que realmente entendem, que realmente se implicam, são os maiores multiplicadores dentro desses grupos, para tentar desmistificar. E eles vão ser descredibilizados, eles vão ser ridicularizados, mas, mesmo assim, eles têm que ter confiança e segurança de que é o correto a ser feito. E aí, quem sabe, eles consigam ir convencendo outros homens a sair desse ciclo aí horroroso. Através do exemplo, né? Assim, do que eles fazem, do que eles praticam, e aí, poxa, funciona, né? A coisa vai por aí. Eu acho que realmente... É isso, acho que vocês falaram tudo e, na verdade, ter você num evento desse é muito legal, é fundamental, né? Então, o movimento que você faz, né, de estar dentro dessa agenda é muito legal. Então, você vai ser um multiplicador de ideias. A ideia aqui não é a gente ter, né, homens e mulheres separados, Clube da Luzinho, né? É trazer todo mundo para jogo, para discussão, né? E é fundamental que a gente tenha esse tipo de discussão. Muito legal, muito bom. Obrigada. Gente, eu percebo que às vezes tem até uma resistência de alguns executivos C-level que às vezes não estão olhando na tela para falar com a gente, com medo de ser inoportuno. E aí já teve situação assim de uma... Eu estava com a minha chefe americana e ela querendo fazer um vínculo com esse executivo. Nossa, a gente já se conheceu, já conversou. E ele dizendo, eu lembro disso, mas eu não gostaria, eu nem comentei nada, porque hoje em dia é complicado. Então, assim, eu acho que essa questão de desenvolver também um traquejo masculino, né? De como lidar com mulheres executivas, com naturalidade, porque também tem a questão do etarismo. Às vezes são homens mais velhos que estão fazendo o etarismo às avessas, né? Às vezes estão tratando aquela menina, aquela assistente, aquela estagiária como se fosse um vaso de violeta na sala, enfeitando, entendeu? Então, nesse sentido também, porque como lidar com a alta gestão, né? Essa mudança de cultura quando a gente está falando de C-level. Complicado, né? Não sei se para mim, é tudo uma questão de conscientização e educação. Com certeza. Né? É uma agenda, não é uma agenda que ocorre de um dia para o outro. Eu sou muito verbal, mas a gente sabe que a gente está dando
passo a passo, né? A gente não pode sair mudando tudo, mas conscientização e educação. Agora, essa agenda ela é muito maior, né? Isso é um core value, né? O valor das companhias minimamente decentes, né? Então, uma coisa a gente não entender, as empresas, e aí a Isabela vai poder dar muito mais, né, propriedade para poder falar, as empresas elas estão aí para dar os elementos, as formações suficientes para a gente poder seguir adiante, né? Cabe a gente também abrir a nossa mente para poder fazer isso acontecer. Se não fizer também, isso não faz parte mais do mundo atual. Uma empresa, qualquer empresa decente, não compartilha com esse tipo de comportamento, né, de não se abrir para tudo que for diferente. Isso não vai dar certo. Isso, além de tudo, não é lucrativo. Não, com Né? certeza Não funciona do ponto de vista Não funciona corporativo, mais. não funciona mais, além, né, dos valores. Né? Isso é essencial, por favor. Não sei se você... Eu acho que passa muito pela mesma desconstrução, né? Acho que no primeiro momento, porque é fato, né? A gente tem realmente. E aí a gente não pode esquecer nunca, são pessoas que têm as suas crenças, têm os seus valores, e como você falou, de repente, você tem um CEO com uma idade já mais, né, avançada, vamos dizer assim, e ele foi criado, ele foi construído nesse universo, mas isso não dá assim, a liberdade dele, não. Então, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, né? Hoje em dia, a coisa está mudando. Ele precisa se adaptar, sim, como todos nós. Né? Por isso que eu falo que é uma constante, desconstrução e construção. É um aprendizado. Né? A gente está aprendendo. E eu acho que, quando isso vai terminar? Eu espero que nunca. Né? Porque eu quero aprender sempre. A gente tem que estar em movimento, porque a gente vai atingir um próximo passo, a gente vai assim, poxa, mas a gente pode mais. Né? Eu acho que a gente consegue. Então, vamos lá no próximo? Vamos. Eu acho que a gente não pode perder essa ânsia do movimento, sabe? Essa ânsia de fazer acontecer. E talvez entender que é um período de transição, e para essas pessoas que viveram a vida inteira de uma forma, agir de maneira diferente, não vai soar natural. Né? Obviamente, o correto e o melindre, eles vão estar ali lado a lado. Né? Ele vai ficar com receio, mas assim, é naturalizar e treinar essa pessoa e conversar com ele e dizer, olha, ela é jovem, ela é, enfim, bonita, mas você dizer que lembrou dela de um evento não necessariamente significa que você está flertando com ela. Né? A gente precisa ter esses limites muito claros, muito embora algumas situações sejam linhas tênues, mas assim, também entender que essa dificuldade ela se explica. Né? Sim, claro. E trazer ferramentas para essas pessoas não se perderem dentro desse desconforto, né? Porque, na verdade, é uma postura ali, uma situação desconfortável, possivelmente para os dois. Mas entender que os objetivos do contato entre os dois estão muito além disso. Né? Existe um objetivo corporativo ali, algo que precisa estar no foco, muito mais do que a relação pessoal. Né? Ensinar, né? Eu acho que é ensinar. Bom, gente, adorei essa conversa de hoje. O tempo voou, já são mais que 10 horas. Acho que é muito bom ver assim, que esse assunto ainda tem interesse, traz interesse. As mulheres estão interessadas nela, tem homens querendo discutir esse assunto. Então, acho que infelizmente, eu estou indo aqui para o final, mas, obviamente, tem um café aqui. Acho que o network pode continuar ali no café, a gente trocando ideias, né? Mas eu gostaria de deixar essa marca aqui, que foi muito interessante estar aqui moderando isso. Essa semana eu também fiz o fechamento do programa de mentoria feminina aqui, né, que é coordenado pela Universidade do IBP, a UniBP, e que a gente também teve a oportunidade de endereçar alguma dessas questões. Ou seja, é uma jornada, como diz a Denise. Né? Estamos aqui, eu acho que é importante a gente estar aqui para conversar. Então, eu vou aqui finalizando. Eu gostaria de agradecer aqui a nossas 3 debatedoras brilhantes, trouxeram insights muito importantes, e agradecer também, mais uma vez, a AMISPEC pela essa parceria, pela ideia de trazer esse evento, e é isso que a gente quer, que a gente gostaria de trabalhar com os nossos associados justamente dessa forma, entendeu? Discutindo temas de interesse da indústria, fazendo aqui um ambiente mesmo de promoção de ideias, de novas, sabe, inovação e tudo mais. Então, assim, foi um evento muito incrível, eu fiquei muito satisfeita e queria agradecer a todos vocês e esse público muito interessante que esteve aqui com a gente e que quis se manifestar e trazer também. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Obrigada.